Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Estamos de volta falando na nossa parte 2 da logística do agronegócio. Lembrando para você que não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu joinha, o seu like, para que nós possamos discutir um pouco mais sobre a logística dentro da administração. Então, continuando aí, nós estávamos falando um pouco do pequeno produtor rural, sobre a logística, né, como funciona esse ciclo logístico, o ciclo de atividades logísticas dentro da cadeia produtiva lá do pequeno produtor rural. E agora nós vamos falar um pouco do planejamento logístico no agronegócio. Como funciona esse planejamento, professor? Primeiro, nós temos que ter em vista algumas perguntas que são realizadas nessas 5 etapas do planejamento que eu vou apresentar aqui para vocês, beleza? Primeira é a localização das instalações, aonde essa propriedade rural ela está inserida, quanto para receber, quanto para distribuir esses insumos. Será que ela está localizada em uma região onde tem muitas dificuldades de se chegar a esse abastecimento de insumos? Lembrando, né, às vezes os insumos, herbicidas, as rações, os fertilizantes, o adubo, né? Tudo é chegado ao pequeno produtor rural, só que aonde fica essa propriedade? Será que é de difícil acesso? Então deve ser analisada, né, feito todo um planejamento regional aí. Quais são as oportunidades melhores para a região e como eu vou transportar, né, esse tipo de produto, onde eu vou armazenar. E aí nós já passamos, né, a armazenagem seria um outro tópico, mas você precisa de ter, voltando aí um pouco, o acondicionamento dentro daquela região. Aí a parte de sistemas de informação é a tecnologia, a automatização do campo, né? Não sei se vocês já ouviram falar na parte de automatização do campo ou robotização dos processos agrícolas. Tá se entrando, pessoal, cada vez mais a tecnologia dentro do ambiente agrícola, né? Existem alguns filmes aí que até mostram no futuro a grande dificuldade que nós vamos ter de alimentos e essa volta, né, para o campo, a tecnologia de ponta no futuro sendo utilizada no campo, o que nós já vemos hoje em dia, né? Altas tecnologias aí no campo para suprir, para abastecer grandes centros urbanos, né? O produtor sempre monitorando e automatizando. Como o produtor pode fazer isso, professor? Ele pode fazer com sistemas tecnológicos que nós temos hoje em dia. A gente tinha a leitura do código de barra, mas hoje a gente tem um QR Code. Então, às vezes a movimentação desses produtos agrícolas aí sendo realizadas por meio de leituras de QR Code do próprio celular ali do pequeno produtor rural ou da Ceasa ou do feirante, recebendo os produtos e checando a sua mercadoria. Então, obviamente, a cadeia logística ela é banhada pelo sistema de informação. Sistema de informação esse cada vez mais presente no campo. Suprimentos, né, que você tem lá os sementes, adubos, rações e demais matérias-primas que eu já falei para vocês. Logicamente o produtor rural ele deve conhecer o que, quando e onde e quanto estocar, né, esses suprimentos, uma vez que esses suprimentos eles são muito importantes aí dentro da cadeia produtiva. Você tem a armazenagem, né, o melhor local para o armazenamento do seu produto ou do seu insumo, observando algumas peculiaridades dos produtos agrícolas, principalmente a perecibilidade, dependendo do local armazenado, sendo muito quente ou muito frio, não comporta esse tipo de produto. Então deve ser planejado muito bem aonde ele fará a manutenção desses produtos estocados. E por fim, a gente tem o transporte. E aí nós entramos na matéria que nós vimos aí nos vídeos anteriores. Pessoal, para quem não viu, volte
vale a pena você recordar quais são os modais de transporte, né? Nós temos aí em outra aula sobre os modais de transporte, é muito interessante dentro da logística, beleza? E nessa etapa ele avalia também, além de avaliar o modal, juntamente com o modal, o que o pequeno produtor rural ele vai avaliar em termos logísticos. Aí, o custo do modal que ele vai utilizar, ó, vou colocar aqui para vocês, custo do modal, a velocidade da entrega, a confiabilidade do modal, a necessidade de se realizar o modal. Óbvio, pessoal, você tem que fazer conta para tudo, né? Qual que é o custo desse modal? Será que é confiável utilizar ele para entrega? Né? Qual que é a necessidade mesmo? Eu vou utilizar o modal aéreo. Será que é tão necessário assim? Será que a entrega precisa ser tão rápida? Então, tudo tem que ser avaliado aí antes da entrega, beleza? E aí, nós vamos falar aqui dos principais gargalos logísticos, né? Para escoar a produção do agronegócio. Eu chamo a sua atenção para esses gargalos logísticos. Eles são muito importantes para você, às vezes, compreender no seu planejamento aonde você deve desafogar o escoamento da produção. O gargalo geralmente é onde trava a sua produção. Pessoal, gargalo é uma palavra muito utilizada tanto em administração de produção quanto em logística. Essa palavra é muito importante para entender aonde agarrou a sua produção, aonde agarrou o transporte da sua mercadoria, ou seja, toda a gestão logística ela vai ficar em torno desse gargalo aí, beleza? Vamos analisar aqui alguns gargalos logísticos. O primeiro, né, que você tem aí, estradas mal conservadas, né? Estradas mal conservadas é o primeiro gargalo logístico, obviamente, no país inteiro, né, pessoal? No país inteiro aí você tem problema com as estradas que são muito mal conservadas, principalmente no modal rodoviário, que é o mais utilizado. Malha ferroviária obsoleta, isso daqui nós já falamos. Você tem grandes ferrovias que cortam o Brasil inteiro, porém estão desativadas. Falta de estrutura para intermodalidade. Professor, o que é intermodalidade mesmo que o senhor falou? Intermodalidade é o transporte intermodais. É aquela mercadoria, por exemplo, que ela chega no transporte marítimo, no porto da região metropolitana. Dessa região metropolitana ela vai para outra por meio do modal aéreo. Chegando na outra vai ser transportado pelo modal, por exemplo, rodoviário, ou seja, e até mesmo utilizando ferroviário. Intermodais, qual que é essa infraestrutura para funcionar entre os modais? Geralmente os grandes centros eles têm uma capacidade intermodal muito maior do que as outras regiões. Baixa qualidade de acesso terrestre aos portos, isso daqui é muito importante, tendo em vista que às vezes para escoar a produção, grandes produções, você vai precisar de grandes embarcações. Rios sem infraestrutura, nós vimos ali que no Brasil, onde se ocorrem muitas secas, você tem rios que às vezes secam e aí você não consegue realizar aquele transporte. Não realizou o transporte, você perde a mercadoria toda, né? Falta de estrutura nos terminais de armazenagem e clima na região. Lembrando que o clima na região afeta muito a sua produção. Então você deve tomar muito cuidado aí, dependendo do local aonde você vai transportar o seu produto agrícola, porque às vezes nessa região, dependendo do clima que se encontra na região final, ou seja, destino final do seu produto, pode estragar o seu produto se ele for um pouco perecível. Beleza, pessoal? Vamos para então o nosso segundo vídeo aí da parte 2 de logística do agronegócio. Ficamos por enquanto por aqui.